Neymar abre o jogo sobre a seleção brasileira. O Corinthians deve milhões ao seu craque e Antony deixa o Manchester United para sua casa antiga. Eu te conto tudo isso a partir de agora, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e também não esqueça de deixar o seu comentário. Neymar voltou então a campo pelo Santos, no empate em 0-0 com o Fluminense neste último domingo. Já na Vila Belmiro, o craque jogou os 90 minutos e pela primeira vez explicou o motivo de não estar na seleção brasileira para as últimas rodadas das eliminatórias. Em entrevista, Neymar foi direto: "Fiquei de fora por opção técnica do Carlo Ancelotti. Não tem nada a ver com condição física. Esta é a opinião do treinador e eu respeito. Agora basta torcer pela seleção brasileira." O camisa 10 também explicou que apenas sentiu um incômodo no adutor da coxa, portanto foi preservado nos treinos, mas já estaria apto para jogar com a amarelinha. Porém, Carlo Ancelotti deu uma outra versão dessa história. Neymar teve um pequeno problema físico, não precisamos testá-lo. Todos conhecem Neymar, mas ele precisa estar em boas condições para ajudar a seleção brasileira. Lembrando que o Brasil encara então o Chile e a Bolívia nos próximos dias 4 e 9 de setembro. O Neymar não veste a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho contra o Uruguai. Então já no Brasileirão, o Santos segue em situação delicada. O empate em casa manteve o time perto da zona de rebaixamento e o Neymar, astro do clube, cobrou uma reação. "Fizemos um bom segundo tempo, mas o nervosismo atrapalha e a água já está batendo na boca." E aí, torcedor santista, vocês acham que Ancelotti errou ao não convocar Neymar? Deixa aí no campo de comentários a sua opinião. Já falando agora em crise financeira, ela vem batendo forte no Corinthians. Nos últimos dias, então, o clube encaminhou um parcelamento de aproximadamente 11 milhões de reais em bônus contratuais devidos ao atacante Depay. O pagamento à vista deveria ter sido feito em 20 de agosto, mas a diretoria admitiu que não teria condições de honrar o seu compromisso. Esses bônus estão ligados a metas já cumpridas pelo holandês, sendo elas a presença em mais de 70% dos jogos do Timão e a participação direta em 29 gols no primeiro ciclo deste contrato. Então, a solução encontrada pela diretoria corintiana foi propor um parcelamento, mas os prazos e números de parcelas ainda estão sob discussão, pelo menos até a gravação deste vídeo. E a situação não para por aí, pois até o dia 15 de setembro o Corinthians teria que pagar mais 1 milhão de euros, cerca de aproximadamente 6,3 milhões de reais, referente à segunda parcela das luvas do camisa 10. Esse impasse vem logo após a turbulência lá em julho, quando o Memphis chegou a faltar um treino, cobrando maior clareza da diretoria sobre as suas pendências salariais. Na época, então, ele chegou a notificar o clube sobre uma dívida de 6,1 milhões de reais em prêmios e também direitos de imagem. Desde então, o Timão quitou parte das suas dívidas, pagou os direitos de imagem e parcelou os 4,7 milhões da conquista do Paulistão, que também incluía o bônus para os elencos masculino e feminino. 2 parcelas já foram pagas e a última deve ser quitada agora no mês de setembro. E aí, torcedor corintiano, você acha que a diretoria vai equilibrar as contas com Memphis Depay ou a relação vai azedar de vez e a gente vai voltar àquele caos turbulento que a gente presenciou lá em julho? Deixa aí também no campo de comentários a sua opinião. E agora, falando um pouco mais de sonhos, parece que para alguns eles estão se realizando. E o Betis então conseguiu realizar então um dos seus mais recentes sonhos e está realizando o retorno de Antony ao seu clube. Depois de meses de idas e vindas, o clube de Sevilha finalmente fechou um acordo com o Manchester United para contar com o brasileiro em definitivo até 2030. E o negócio foi concluído já nos últimos instantes da janela de transferências da Europa. Lembrando que o Antony já havia brilhado no Betis na segunda metade da temporada passada, com 9 gols e 5 assistências, encantando a torcida e formando uma dupla mágica com Isco Alarcón.
O carinho foi tão grande que ele mesmo, o próprio jogador, declarou que é aqui que eu acordo sorrindo. E não é só a bola na rede, foi no Betis que Antony também voltou a ser feliz ao lado da família e perto do calor humano tão parecido com o do Brasil. Não por acaso, então, as suas atuações colocaram de volta no radar da seleção, já na primeira lista de Carlo Ancelotti para as eliminatórias da Copa. Agora o Betis pagou cerca de 25 milhões de euros por cerca de 50% dos direitos do jogador, um esforço enorme para a realidade do clube, mas que pode se tornar uma pechincha se ele repetir as suas atuações da última temporada. Vale lembrar que o Antony chegou ao United com status de estrela, custando 95 milhões de euros após sair lá do Ajax e até chegou a marcar contra o City e o Arsenal, só que acabou perdendo espaço, então participou apenas de 17 gols em 96 jogos pelos Red Devils. Agora em Sevilha, então ele tem a chance de relançar a sua carreira e recuperar o seu brilho, e quem sabe escrever até uma nova história, até mesmo com a seleção brasileira. E agora, novamente falando de Corinthians, Dorival Júnior foi direto ao ponto após o empate em 1-1 contra o Palmeiras. O Corinthians não terá mais reforços nesta temporada. O treinador explicou na coletiva que já trabalha com o cenário atual de elenco, que está fechado até pelo menos ao final do ano. O Timão segue impedido de registrar novos jogadores por conta do transfer ban da FIFA, consequência da dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Dorival deixou claro na sua coletiva que o assunto está encerrado, que eles vão ir ao campo com o que eles têm hoje disponível no elenco. Segundo aí no treinador, a ideia será dar mais minutos a atletas que atuaram pouco e até, quem sabe, ter que improvisar algumas funções, já que o grupo é um pouco enxuto e os desfalques têm também atrapalhado bastante. Contra o Palmeiras foram 5 baixas confirmadas e um 6º problema durante o jogo. Ainda assim, então, Dorival valorizou o espírito de luta daqueles que estiveram dentro de campo. Foi uma dedicação, valentia e entregue pelos jogadores. Não é fácil lidar com tantas dificuldades, mas a postura do time merece reconhecimento. Essas foram as palavras de Dorival Júnior. Lembrando que agora o Corinthians retorna suas atenções já para a Copa do Brasil no dia 10 de setembro, pois o Timão vai receber o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. E a classificação, falando financeiramente, pode salvar e tanto a temporada.